Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos configurar a entrada das ações no nosso Input System. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Eu fiz um slide para que vocês tenham uma representação gráfica de como o Input System ele vai funcionar. Olhem só, nós precisamos de um device, ou seja, um dispositivo, seja ele um gamepad, um teclado, um mouse, uma tela de toque, seja qual for. Esse dispositivo ele tem um controle, ou seja, no caso do gamepad, nós temos o controle analógico, o controle direcional, os botões, onde nós podemos, pessoal, executar interações. Quando eu aperto um botão, por exemplo, do meu gamepad, eu tenho uma interação, onde eu posso pressionar um botão, onde eu posso manter um botão pressionado ou onde apenas eu posso tocá-lo. Quando eu tenho essa interação, automaticamente eu tenho uma ação. Quando eu pressiono, por exemplo, um botão, eu posso simplesmente pular, eu posso usar o analógico para andar e posso também usar um outro botão para atacar. Então, nós temos, através da interação, uma ação. Por fim, pessoal, a ação ela vai chamar o evento, o nosso método. Por exemplo, se eu tenho uma ação de um botão jump, eu vou chamar o evento que vai fazer o meu personagem, por exemplo, pular. E finalmente, com isso, pessoal, nós temos uma coisa que nós chamamos de binding, ou seja, é a ligação dos controles do device com a ação. Nós podemos ter vários bindings. Nesse caso aqui, nós temos um binding de execução de um gamepad, de um controle, mas nós podemos também, no mesmo gerenciamento do Input System, ter outro binding, por exemplo, via teclado, um controle, um device, que no caso seria o teclado, o qual a ação de apertar alguma tecla vai fazer o nosso personagem também pular. De volta ao nosso projeto top-down, nós vamos agora configurar o Input Actions do nosso Input System, ou seja, as ações que vão executar a movimentação do nosso player, do nosso jogador. Quando nós falarmos de ações, elas estão divididas em três partes. O mapa de ação, que é a primeira parte do lado esquerdo, as ações, que está aqui no meio, centralizada, e nós temos as propriedades da ação. Inicialmente, pessoal, nós precisamos criar um mapa de ação, ou seja, um objeto que vai controlar todo o mapeamento das ações que nós vamos fazer. Olhem só, com o botão direito do mouse, eu posso clicar na opção Adicionar mapa de ação. Quando eu clico, eu tenho que definir um nome para esse mapa. Eu vou colocar aqui como player, que vai ser o mapa de ações do nosso jogador. Se vocês observarem, quando eu crio um mapa de ação, eu já tenho as ações que eu posso vincular nesse mapa. E essas ações vão ser as teclas, por exemplo, que eu vou apertar, ou um botão do mouse, ou outros exemplos que eu vou mostrar aqui. Esta ação que está aqui agora como nova ação, eu vou colocar um nome para ela. Esta ação será de movimento. Então, com o botão direito, eu venho aqui e faço o rename, ou seja, mudo o nome dela e coloco Move, para identificar que a ação que eu vou fazer é de movimento. Pessoal, as propriedades aqui desta ação de movimento, o tipo de ação não será um botão. Eu vou clicar aqui e vou colocar como value, como valor. E olhem só, quando eu mudo aqui o tipo da ação para valor, eu tenho também o tipo de controle. No caso aqui está N, ou seja, qualquer um. Quando eu clicar, eu vou escolher aqui Vector 2, ou seja, vetor 2,
para que eu possa movimentar em todas as direções. E agora nós vamos identificar as direções. De que forma? Pessoal, aqui na ação Move, eu vou clicar nesse mais aqui e eu vou adicionar uma composição. Esta composição aqui, up, cima, down, para baixo, left, esquerda, right, direita. Quando eu clico nesta composição, eu tenho ela aqui identificada como 2D Vector. Eu vou mudar esse nome. Eu vou clicar com o botão direito e a opção Rename. E vou colocar WASD. Ou seja, é aqui que eu vou mostrar para vocês, quando expandir as opções, que eu tenho as movimentações para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, utilizando as teclas que eu vou definir. E antes de continuarmos, eu quero dar a definição de duas palavras aqui para vocês. A primeira será o composite, ou seja, a composição. As ações de composição permitem que você defina entradas compostas, ou seja, uma combinação de várias entradas simples para uma ação. Por exemplo, você pode configurar uma ação que seja adicionada apenas quando duas teclas específicas forem pressionadas ao mesmo tempo ou em uma sequência. No nosso caso, nós vamos colocar as teclas W, A, S e D para cada uma delas ter uma direção para o nosso movimento do nosso personagem. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o binding. No Unity 6, quando você configura o Input System, você define ações e depois cria bindings para essas ações. Um binding é a configuração que vincula uma entrada física, como uma tecla de teclado ou um botão de controle ou movimento do mouse, a uma ação do jogo, como pular, atacar ou mover, ou direcionar para as direções que nós queremos. Então, olhem só, quando eu coloquei a minha composição aqui das teclas, cada uma delas não tem um bind referente. E é isso que nós temos que fazer, associar a tecla que eu quero na direção que eu desejo. Então, olhem só, quando eu clicar aqui na opção Up, que é para cima, eu tenho que fazer o que aqui, pessoal? Vincular a tecla W. E como é que eu vou fazer isso agora? Eu escolho aqui nas propriedades do binding o caminho, o path. Olhem só, quando eu clicar na seta para baixo, eu tenho aqui vários caminhos para gamepads, joystick, teclado, mouse e muitas outras opções. Pessoal, eu quero escolher o keyboard, o teclado, mas ele sempre vai abrir outras opções para escolher. A forma mais fácil aqui é a seguinte: eu vou voltar no nível e olhem só, vocês estão vendo que eu tenho um botão aqui chamado Listen, quer dizer, escutar. Quando eu clicar nele, ele fica esperando eu apertar uma tecla. Eu venho e aperto a tecla W. Olhem só, quando eu faço isso, ele vai mostrar para mim a tecla W do keyboard, do nosso teclado. Eu clico aqui e ele associa. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a tecla S, ou seja, para baixo. Eu vou clicar aqui no caminho, clico no botão Listen para escutar, ou seja, ele fica esperando eu apertar uma tecla. Eu aperto a tecla S, ele já identifica ela, eu clico e olhem só, ele associou. A mesma coisa eu vou fazer para a esquerda, então eu vou usar a tecla A. Clico no caminho, clico no botão Listen e agora aperto a tecla A. Ele identifica ela como keyboard, teclado, eu aperto com o botão do mouse e ele associa. E agora a tecla D, que vai ser a tecla referente para o lado direito. Eu clico no caminho, clico no botão Listen e clico na tecla D. Olhem só, clico na opção e agora eu acabei de fazer a associação de cada uma das direções com as suas teclas respectivas referentes ao nosso teclado. E para ficar mais legal ainda a nossa movimentação,
eu vou adicionar a movimentação pelas setas do teclado. Seta para cima, para baixo, para o lado esquerdo e para o lado direito. Como é que eu vou fazer isso? Na minha ação aqui, Move, eu venho, clico novamente e adiciono uma composição para cima, para baixo, esquerda e direita. Quando eu clico na opção, eu tenho aqui um vetor 2D, com o botão direito eu mudo o nome e vou escrever setas. Olhem só, quando eu expandir, eu tenho aqui as direções. Vou clicar na direção para cima, clico aqui nas propriedades do Binding, o caminho, clico no botão Listen e clico na seta para cima. Olhem só, Up Arrow, Keyboard. Quando eu clico com o botão do mouse, ele associa. Eu vou fazer o mesmo processo para baixo, esquerda e direita. É muito tranquilo, pessoal. Vocês agora já têm um conhecimento para fazer tudo isso daqui. E, finalmente, agora a seta para o lado direito. Bom, pessoal, basicamente, todas as nossas ações aqui, no caso de movimentação, estão configuradas para as teclas WASD e para as setas do teclado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Agora nós chegamos na parte das dicas aqui deste vídeo. Pessoal, tudo que eu fiz aqui, desde mapa de ação, as ações e mexer nas propriedades, eu tenho que salvar. Por isso que eu tenho um botão aqui chamado de Save Asset. Eu vou clicar nele e tudo isso daqui vai ser salvo. Ou seja, eu não vou perder o que eu fiz até agora. Olhem só, nós temos também uma opção de autosave, mas no decorrer do curso ou dos vídeos eu falo a respeito dela. Eu prefiro sempre salvar na hora que eu clico na opção Save Asset. E agora, se vocês observarem o Inspector aqui, nós temos uma opção muito interessante. Pessoal, eu preciso fazer a assinatura do meu mapa de ações, meu Input Actions, com o meu Input System. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu vou assinar, eu clico no botão aqui, olhem só, ele fez a junção e logo depois eu quero gerar uma classe em C#, ou seja, tudo que eu fiz aqui visualmente, ele vai gerar um script com toda a programação. Quando eu clicar no botão Apply, ou seja, aplicar, ele faz isso. E olhem só, eu vou fechar, logo depois que ele compilar o script, eu vou fechar a minha janela do Input Actions e olhem só, eu tenho um script meu aqui, ó, Player Controls, que é o mesmo nome que eu tenho do meu Input System que eu criei. Quando eu clicar duas vezes, o Visual Studio aqui na versão já 2026 vai abrir para mim o meu script. Só que eu não preciso entender tudo que está aqui não. Todas as minhas programações das minhas ações foram feitas visualmente. Eu vou minimizar e vou voltar no meu Input Action novamente. Olhem só. Player Controls, vou clicar com o botão do mouse duas vezes e eu tenho toda a parte gráfica novamente. Isso aqui é muito bacana mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido inicialmente como nós configuramos o nosso Input System. Como eu disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Sempre eu estou à disposição de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais.